Alô, amigas, alô, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal do Gerson Bem no YouTube. É dia de seguir o líder, hein? É dia de Colorado, é dia de Inter no Brasileirão. Aliás, é dia de Brasileirão, Brasileirão da Série A, né? Brasileirão da Série A, porque a Série B já começou, enfim, já tem jogo de Série B, já tem jogo de Série C, já tem jogo de tudo quanto é campeonato. Futebol tá movimentado, movimentadíssimo, mas o negócio é a Série A, o Brasileirão mais alma mesmo, é a Série A, é mais o objeto mesmo deste canal, como da maioria dos canais que acompanham o futebol. Da maioria, mas tem muita gente acompanhando também outras divisões, né? O Juventude, por exemplo, eu disse que falo aqui também do futebol caxiense. Aliás, estou em Caxias do Sul gravando esse vídeo hoje. E o Juventude não começou bem, não, a rodada, né? Perdeu para a Chapecoense portanto, mais uma derrota. Mas, enfim, hoje é dia de Internacional. Estou gravando bem antes do jogo contra o Palmeiras. O Inter talvez até mesmo não tendo sucesso na partida de hoje, olha só, o Inter até não tendo sucesso pode até nem perder a liderança do Campeonato Brasileiro, pode continuar líder, isolado, porque só tem um time mesmo que nesta rodada, assim, de forma objetiva, poderia ele passar, que seria o São Paulo, que joga fora na rodada contra o Atlético Mineiro. Então, né? Uma lógica assim de vitória do Atlético, ou de, digamos assim, um insucesso do São Paulo, uma não vitória do São Paulo, não seria descartada. Então, na tabela de classificação, o Internacional talvez até mesmo com um tropeço contra este Palmeiras, não perderia a liderança. Então, o segue o líder pode continuar. O segue o líder pode continuar. Ah, não, mas tem gente que tem jogos a menos e tal, se bem que o Inter hoje é líder do campeonato por aproveitamento, não é só o líder do campeonato pelos pontos, é também o líder por aproveitamento, tem mais de 80% de aproveitamento, perdeu aquele jogo para o Fluminense. Aliás, seus únicos gols tomados foram contra o Fluminense, né? Só contra o Fluminense é que o Internacional tomou gols. Mas ontem, quando eu vinha para Caxias, então eu sou um ouvinte de rádio, né? Gosto de ouvir rádio, gosto de ouvir o rádio sempre que posso. Como não me dedico, não tenho conseguido me dedicar só à crônica esportiva, assim, né? Eu tenho outras funções, enfim, e ainda não consegui mergulhar apenas nisso, me dedicar apenas a essa atividade, voltar à atividade por inteiro. Então tenho que ficar ouvindo, etc., dividindo minhas tarefas profissionais com a tarefa aqui do canal, e também com as possibilidades de acompanhar, e acompanho muito aqui pela internet, os canais engajados, né? Dos colorados, mas também da mídia chamada aí tradicional, comercial, etc. Então, outra mídia também é comercial, mas enfim, acompanho por todos os canais, mas gosto muito do rádio, afinal de contas é o veículo da minha origem. Então vinha ouvindo o rádio, ainda mais quando a gente viaja, a gente ouve mesmo o rádio, né? Não fica aí no celular, não deve, né? Então fica mesmo prestando atenção, ainda mais está dirigindo, né? Como era meu caso. E então estava dirigindo e acompanhando o rádio, ouvindo o rádio, e era bem na hora dos debates esportivos, de programas esportivos, ouvi bastante programas esportivos e rádios naquele momento em que eu estava me deslocando de Porto Alegre para Caxias do Sul e estava ouvindo. Então eu vou insistir nesse negócio dos times, das possibilidades dos times. Está tocando o telefone celular aqui, mas eu não vou deixar de gravar o vídeo aqui, vou apenas desligar o telefone, né? Baixar aqui o som e vou continuar gravando esse vídeo. Estava acompanhando e vou insistir nessa temática do time alternativo ou das possibilidades de não mudar o time. Eu tenho a defesa intransigente de que não se muda time quando não precisa. O Cudê hoje precisará mudar o time. Lindoso não pode jogar, porque foi agora acometido da, da doença do novo coronavírus, tá? Com a Covid-19. Foi submetido ao teste, que agora é frequente nesta volta do futebol em meio ainda à pandemia que nós estamos vivendo. Foi diagnosticado, terá de cumprir lá
os protocolos de afastamento, né? A quarentena, ficará afastado, então está deslocado do grupo de jogadores e não, obviamente, participará da partida. Então, Lindoso está fora. O Musto, que seria o substituto do Lindoso, ele que foi para a reserva, o Musto, não, também poderá jogar, porque uma indisposição, então não jogará, terá de se encontrar uma alternativa ali. O Zé Gabriel está com problema, o Zé Gabriel que vem muito bem, é um problema para o técnico do Internacional. Então são problemas. O Internacional, desde a saída do Paulo Guerreiro, vem trazendo, digamos assim, ao treinador preocupações para arrumar um ataque. Já foi Marcos Guilherme, já foi D'Alessandro, agora na última partida, que foi muito bem o D'Alessandro, né? Parece um menino o D'Alessandro, com 39 anos. Pode se repetir o D'Alessandro? Pode. Pode ser o Marcos Guilherme, pode ser o Marcos Guilherme, se especula, é uma dúvida. O Yuri Alberto, que talvez pudesse ser uma alternativa, não é porque está machucado, né? O Peglo já foi também alternativa, também foi acometido do vírus, então não pode jogar, está afastado. Enfim, então esses são os problemas. Bom, quando tu tem um problema que tu não faz a repetição do time, ou que tu não pode nem usar como alternativa, tu não pode usar como alternativa. É a mesma coisa o jogador que está afastado por cartão, por suspensão, né? Que foi expulso, porque levou o terceiro cartão amarelo. Quando o Internacional voltar na Libertadores, por exemplo, ele terá aqueles jogadores todos suspensos, os 4 expulsos no Grenal, da confusão, antes lá da pandemia, lembram? Foram 4 jogadores expulsos, ficarão afastados, né? Então, e tinha ainda jogadores suspensos com 3 cartões amarelos. O Internacional já chegará na Libertadores com 6 desfalques, né? Então, estes jogadores não podem jogar, o técnico tem que arrumar. Então, bom, quando tem, inclusive, 6 jogadores afastados, bom, tu faz um time, quase não, tu tem que fazer mesmo um time alternativo. Mas tu decidir time alternativo é que é um problema. Mas aí eu estava falando de que eu vinha ouvindo rádio, e aí o pessoal dizendo lá, nos programas, é inevitável que e falavam do Inter e do Grêmio. É inevitável que o Inter e o Grêmio, que vão entrar no mês que vai ter muitas partidas, porque volta a Libertadores e também vai ter jogos da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil está agora nessa terceira fase, depois tem a quarta fase e começa as oitavas de final. Então vai ter a Libertadores da América, então vai chegar a Libertadores e ali vem a Copa do Brasil e o Inter e o Grêmio vão ter que poupar. Vão ter que fazer escolhas. Por quê? Porque, independente, veja, 2 ou 3 competições paralelas, não vai ter 3 jogos durante a semana, vai ter 2. É quarta e final de semana, ou seja, quarta ou quinta, quero dizer, é um jogo na quarta e um no domingo, ou na terça e no sábado, ou no domingo e na quinta, enfim. É um jogo no meio da semana e um jogo no fim de semana. Não importa se o do meio da semana é Libertadores ou Copa do Brasil. Sempre será o da Copa do Brasil ou da Libertadores no meio da semana e o do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Quando houver a coincidência das Copas e do Campeonato Brasileiro. Então é isto. Um jogo no meio da semana e um jogo no fim de semana. É isto. Por que precisa poupar? O Flamengo não poupava. Não poupava e ganhou. Ele só não foi campeão da Copa do Brasil porque caiu fora logo. Dos outros 2 torneios ele foi campeão, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. É isto, e não poupou nunca, nem depois de ganhar o Campeonato Brasileiro poupou. Nem depois de ganhar o Campeonato Brasileiro ele poupou jogadores. É isso. Mas aí é o seguinte, olha a contradição. Daí a turma, que os meus colegas que defendem poupar jogadores, me ontem falando o seguinte, é inevitável poupar. Aí hoje eu abro os blogs, os sites, os perfis, as páginas, os jornais e ouço as rádios, e aí há uma grande preocupação com a escalação agora do Kudê,
dado todos esses problemas que já existiam, né? Porque o Guerreiro está afastado, porque o Lindoso agora então foi acometido desse problema, porque o Inter ainda não pode escalar alguns jogadores que chegaram e ainda não tem condição de jogo. Bom, e aí o Internacional tem dificuldades. Bom, mas para quem defende que pode fazer time alternativo a qualquer momento, qual é o problema? Então, tem ou não tem problema? Entende? Você pode fazer time alternativo. Então faz time alternativo agora? Entende? Como é? É maluco? É maluquice? Não, mas é inevitável. Então poupa agora. Então faz time alternativo. É isso, é tudo contraditório. Não, é isto. É claro, é um problema. Por que é um problema? Porque sempre é problema quando você não pode repetir. É problema quando você não pode repetir por conta das lesões. É problema quando você não pode repetir por conta dos cartões. Se é problema você não poder repetir, e se você diz que tem um problema que quando não pode repetir, então é um problema não poder repetir. Então não deve, quando não precisa deixar de repetir, você não repetir. Então você repita, tá bem? Desculpem eu insistir nessa coisa, é que eu quero insistir. O Kudê deve repetir, claro, fazendo sempre os ajustes pontuais que devem e precisam ser feitos e que o treinador tem que fazer antes e durante os jogos, porque o futebol também é circunstância, não é videogame, é de verdade, é real, é de gente que entra em campo, são circunstâncias. Por exemplo, o Musto, sempre tão pronto, de repente tem um jogo que ele não está pronto, não está pronto, porque é isso, não está pronto, era para estar, mas não está. Por fim, gente, eu não falei depois que o Grêmio ganhou o título. Então falo parabenizando o Grêmio e os gremistas, porque ganharam um título, tricampeonato. Veja, o Grêmio ganhou 3 títulos seguidos, o que não acontecia já há 30 anos, né? Desde os anos 80. E faltam 6 títulos ainda para empatar com o Inter, que já tem 45 títulos do Campeonato Gaúcho. Mas enfim, já diminuiu, eram 9 de diferença desde a última vez que o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho, lá no distante ano de 2016, quando o Inter havia encordoado 6 campeonatos gaúchos no hexacampeonato, que o Internacional pela terceira vez tinha encordoado 6 vezes campeão assim, seguido do campeonato, fazendo 45 títulos. Mas está de parabéns os gremistas, se bem que quem merecia mesmo o título era o Caxias. O Caxias merecia o título. O Caxias ganhou 3 vezes do Grêmio. Eu não posso concordar, inclusive, houve uma manifestação dizendo o seguinte, que o Grêmio merecia o título porque ganhou do Inter. Não, os duelos do Grêmio com o Inter foram, digamos assim, desiguais em favor do Grêmio. Bom, ok, então duelos do Grêmio com o Inter neste campeonato gaúcho e tal são desiguais. O sujeito vai para a imprensa e quer dizer que o Grêmio é muito melhor que o Internacional, tem que ter coragem de dizer. Diga, o Grêmio é muito melhor que o Inter. Tem que ter coragem de dizer. Ele não quer dizer que ele não tem coragem de dizer porque ele quer fazer o discurso da imparcialidade, não tem coragem de dizer. Bom, então se não tem coragem, o problema é dele não ter coragem. Mas se quer dizer isso, ele tem que dizer, tem que ter coragem. Ir lá e dizer o seguinte, eu acho que o Grêmio é muito melhor que o Inter. Pode dizer. Não tem problema. Agora, ele não pode chegar depois de um campeonato desses, em que o Caxias ganhou 3 vezes a disputa com o Grêmio. Ganhou, inclusive, um turno do campeonato. Em que o Caxias vendeu, assim, o título da forma que vendeu. Indo para a arena no segundo jogo, todo mundo achando que o Grêmio ia vencer tranquilo. Que o Grêmio saiu, inclusive, ganhando logo cedo. O Caxias foi para cima, virou o jogo, deu um
deu um sufoco no Grêmio no segundo tempo, fez os 2 gols, foi para cima, o Grêmio recuou, o Renato foi lá, fez, né, se fechou lá atrás, tirou o atacante, meteu a cozinha lá para não tomar o terceiro e não ir para a loteria dos pênaltis. Olha, o Caxias foi merecedor desse título. Não é que o título é ilegítimo para o Grêmio, mas o Caxias foi merecedor. Então, eu vejo o cara porque não tem coragem de repente dizer que a relação do Grêmio com o Inter vai desmerecer a trajetória do Caxias? Ora, não é justo. Eu, como sou um sujeito formado aqui em Caxias do Sul, na crônica esportiva, acho isso uma arrogância com o futebol de Caxias do Sul e quero registrar isso. Tá bom, gente? Olha, me disseram o seguinte, o YouTube vira parceiro mesmo se a gente chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, clica aí, se inscreve no canal, clica aí, ajuda o canal, clica aí, se inscreve no canal, aperta o sininho, tá bom, gente? E segue o líder, eu acho que vai continuar sendo assim, seguindo o líder, tá bom? Um abraço.